Olá. Inicialmente, gostaria de parabenizar o Porto Gente pela promoção de mais este Web Summit Porto e Cidade, pois o assunto nunca se esgota e, infelizmente, pouco tem evoluído, inclusive com alguns retrocessos. Alguns temas são recorrentes, mas vale lembrar alguns que considero importantes. Privatizar os portos públicos é a solução? Bem, mundialmente, o modelo landlord tem sido muito bem sucedido nos principais portos ocidentais, com evolução para o modelo avançado, com a participação harmônica de governos, inclusive locais, e da iniciativa privada. Não seria mais interessante e rápido criar um regime especial para o setor logístico nacional, dando autonomia, com metas e responsabilidades aos gestores e agilizando contratações de serviços e obras, sem os entraves e judicializações que tanto têm prejudicado a competitividade dos portos públicos em relação aos portos privados, aos terminais de uso privado? No âmbito da relação porto-cidade, quando teremos planejamento conjunto? Afinal, o PDZ portuário tem que estar em harmonia com as leis de usurpação de solo municipais. Os acessos rodoviários são basicamente concessões estaduais, e a expansão portuária, retroportuária e industrial depende do equacionamento de leis tão numerosas quanto superpostas e conflitantes. O governo federal já estudou ou recebeu estudos sobre várias áreas da região metropolitana da Baixada Santista com potencial para implantação de áreas de apoio logístico ou zonas de processamento de exportação, uma oportunidade para incremento da economia local, estadual e federal. No entanto, quase todas, se não todas essas áreas, têm uso extremamente restrito pela Lei da Mata Atlântica, pela faixa de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar ou por legislações municipais. E quem tenta empreender deve percorrer uma verdadeira via-crucis de licenciamentos e judicializações em função da interpretação conveniente de leis confusas e da falta de noção de sustentabilidade plena de quem está mais interessado em viver do problema do que em encontrar soluções. O conceito de sustentabilidade inclui a harmonização de fatores ambientais, sociais e econômicos, sem prevalência de uns sobre os outros. Nesse sentido, a legislação também deve incorporar esse conceito. E ainda falando em áreas disponíveis para expansão econômica, a Lei da Mata Atlântica prevê o Instituto da Declaração de Utilidade Pública, reportando-se ao Decreto-Lei Federal de 1941 vigente. Assim, de nada adianta municípios e estados tentarem viabilizar empreendimentos sustentáveis, que incluam mitigações e compensações, apenas com alteração de suas leis. Essa atribuição cabe à União, que pode associar-se a estados e municípios para criar condições atrativas ao investimento privado em infraestrutura, produção responsável e desenvolvimento tecnológico, melhorando a competitividade do país no comércio exterior, aquecendo e diversificando a economia, gerando empregos e serviços e, por fim, melhorando a qualidade de vida das cidades. Ainda no âmbito da relação porto-cidade, quando teremos a revitalização da área do Valongo? Mais uma vez, é preciso que todos os atores envolvidos deixem de lado questões político-partidárias, ideológicas, vaidades e paixões para viabilizar soluções baseadas em sustentabilidade plena pelo bem da cidade e seu povo. Por fim, é indispensável resgatar a identidade portuária dos cidadãos, para que não vejam o porto como um problema para a cidade. O mesmo vale para a autoridade portuária, operadores portuários e usuários do porto em relação à cidade. A relação porto-cidade é indissociável e a busca por uma convivência amigável é indispensável. Afinal, são mais de 50 mil empregos gerados, além de uma importantíssima parcela das arrecadações municipais, além das estaduais e federais. Essa é uma visão bem definida por portos europeus, por exemplo, sendo que a European Seaports Organization, ESPO, criou um manual para seus associados, recomendando 10 ações. 3 delas no âmbito do apoio e imagem do público em geral. Medir a imagem do seu porto, tornar o porto relevante para diferentes grupos-alvo, abrir o porto, faça com que as pessoas experimentem o que é a vida no porto, e tornar o porto visível na cidade. Educação, mercado e trabalho. Identificar as lacunas e necessidades no mercado de trabalho portuário. Investir em infraestrutura social. Combinar currículos das instituições de ensino com as necessidades de emprego. E, por fim, no âmbito da relação porto-cidade,
tornar os vizinhos seus embaixadores, limitar externalidades negativas e desenvolver uma combinação funcional e espacial de portos e cidades. A ESPA, inclusive, criou um prêmio para melhores práticas nesse sentido. A Comissão Interamericana de Portos, CIP, da Organização dos Estados Americanos, também tem um prêmio similar. No mais, não faltarão assuntos para o debate. Governança compartilhada, aprofundamento do canal de acesso do porto, já pensando em expansão fluvio-marítima, visando águas profundas, porto concentrador, o Hub Port, Porto 4.0 e seus impactos sociais, Smart Port Cities, competitividade global e sustentabilidade local, turismo. Enfim, nos encontramos lá.